Na Band FM, quem ama não esquece. Você acredita em amor à primeira vista? Ou, de repente, no encontro de almas? Para ser sincera, por conta de tudo que eu vivi, eu achava essa conversa uma grande baboseira. Até que eu conheci alguém que fez o meu mundo inteiro mudar. Eu tinha uma vida perfeita, ou pelo menos eu achava que tinha. Eu trabalhava na parte administrativa de um hospital e eu adorava. Tinha um marido maravilhoso. E para completar ainda mais a minha felicidade, eu ainda estava grávida. O único problema é que a minha gestação era de risco e eu não podia, por exemplo, passar por nenhuma situação de estresse para não prejudicar o meu bebê e nem a minha própria saúde, né? Todo mundo sabia que era uma situação delicada. O que eu não esperava é que a última pessoa, essa que deveria cuidar de mim, ia acabar estragando tudo. Foi ainda durante a minha gravidez que eu descobri que eu estava sendo traída por aquele que eu considerava o meu marido maravilhoso. Nossa, quando eu descobri, o meu mundo desabou sobre a minha cabeça. Eu nunca esperaria, sabe, por uma coisa assim dele, nunca. Mas apesar de estar esperando um filho dele, eu não pensei duas vezes. Eu decidi na mesma hora me separar. Eu não podia, de jeito nenhum, continuar dividindo a minha vida com alguém que não me respeitava, que não se importava comigo e que, mesmo sabendo da minha condição, resolveu ficar com outra. Quando eu deixei meu marido, eu fiquei bem triste com isso, muito abalada mesmo. Eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Mas tinha uma parte de mim que ficava frustrada porque eu não teria mais a vida que eu tinha sonhado. Nem nos meus piores pesadelos eu pensava em viver uma situação como aquela. E por conta de todo o sofrimento e todo o nervoso que eu estava passando, o que eu mais temia aconteceu. Eu entrei em trabalho de parto antes da hora. Meu filho, Lucas, nasceu prematuro e precisou ficar vários dias numa incubadora. Mas graças a Deus, ele foi um guerreiro e conseguiu se recuperar aos pouquinhos. Quando ele recebeu alta, eu até comecei a sentir uma pontinha de esperança na vida, sabe? Eu estava tão feliz, eu estava tão aliviada por ter o meu filho em casa comigo, que eu fiquei otimista com o futuro e tive a certeza de que as coisas iam ficar bem. Acontece que, infelizmente, eu ainda teria que passar por outras provações. Quando o Lucas tinha só 33 dias, eu perdi a minha mãe de uma maneira muito inesperada. Ela sofreu um infarto e me deixou. Eu fiquei tão perdida com isso. Como eu estava separada do meu marido, era a minha mãe que vinha me ajudando. Era com ela com quem eu contava para criar o Lucas e também cuidar de mim, que ainda estava sofrendo tanto. Eu esperava ter a minha mãe ao meu lado para me aconselhar, para me ajudar, me ensinar as coisas. Mas, infelizmente, o tempo não permitiu que isso acontecesse e eu me vi totalmente sozinha. Com tudo o que aconteceu em tão pouco tempo, eu vi que minha única alternativa naquele momento era focar minha energia em cuidar do Lucas. Inclusive, eu cheguei a pensar que isso de amor, essa coisa de amar, não era para mim. Eu pensei que isso de final feliz, sabe, só acontecia em filme, novela mesmo. Durante 6 anos eu vivi assim, exclusivamente para o meu filho e sem nem imaginar mais ninguém na minha vida. Mas o destino tem os seus próprios caminhos e faz com que tudo aconteça no momento certo. Eu não sabia ainda, mas a minha vida estava prestes a mudar. E ela mudou num dia completamente normal,
eu estava trabalhando e eu fiquei sabendo que tinha começado a trabalhar um funcionário novo. Eu ainda não tinha sido apresentada a ele e só sabia que ele se chamava Valdir. Até que eu vi. E assim que eu coloquei os meus olhos nele pela primeira vez, eu senti borboletas no estômago. Eu sei que parece exagero, mas eu juro, assim que eu vi o Valdir pela primeira vez, eu senti uma coisa estranha. Uma coisa que eu nunca tinha sentido. Era uma sensação diferente, como se eu já conhecesse ele, entende? Como se eu já conhecesse ele de outras vidas, é isso. Olha, só quem já passou por uma coisa assim é que vai entender do que eu tô falando. É estranho, é mágico. Eu e o Valdir fomos nos aproximando aos poucos e foi no happy hour do trabalho que finalmente a gente conseguiu conversar pra valer. Conversar sobre nós, sobre a vida, sem nada que envolvesse trabalho. E a conversa foi tão boa que eu senti ainda mais que as nossas almas já estavam conectadas de alguma forma há muito tempo. Alguns dias depois, uma amiga me convidou para passar uns dias na praia e quando eu comentei com o Valdir, eu tive uma bela surpresa. Nossa, que coincidência, Elaine. Coincidência? Eu também vou pra praia nesse final de semana. Jura? Juro. Os meus pais moram lá e eu sempre visito eles. Eu já estava planejando ir nesse final de semana e, se você quiser, eu te dou uma carona. Assim, você não precisa gastar com passagem. Olha, eu vou aceitar sim a sua carona, mas é que tem uma coisa. Eu não vou sozinha, tenho meu filho também. Tudo bem pra você? Claro, tudo bem. Sem problema nenhum. Eu adoro criança e o nosso caminho vai ser até mais divertido, mais animado com o pequeno. A nossa viagem foi muito especial. No caminho, eu e o Valdir decidimos ir parando em várias praias para ficarmos mais tempo juntos. O Lucas adorava as paradas porque ficava brincando na areia enquanto eu e o Valdir conversávamos. Depois, ele ainda levou a gente para jantar. E aí sim, ele me deixou na casa da minha amiga e foi visitar os pais dele. Aquela viagem transformou de vez a nossa relação e, alguns dias depois, ele me pediu em namoro. E é claro que eu aceitei, né? Apesar do Valdir ser um pouco mais velho do que eu, nosso namoro era simplesmente perfeito. Era como se, durante toda a minha vida, eu estivesse esperando por ele. Ele me entendia, me apoiava, me respeitava. Ele me dava tanto amor e tanto carinho. Tudo ia bem entre nós, até que o hospital em que a gente trabalhava começou a fazer alguns cortes na equipe e o meu namorado foi dispensado. Nós ficamos bem chateados com aquela situação, ainda mais porque, se ele não arrumasse outra coisa logo, ele ia acabar voltando para a praia para morar com os pais e eu nunca acreditei em relacionamento à distância, sabe? Eu tinha muito claro na minha cabeça que se ele fosse mesmo embora, o nosso namoro não ia sobreviver. Por isso eu me dediquei bastante a ajudar o Valdir a arrumar um outro trabalho. O problema é que ele já tinha uma idade avançada, estava prestes a se aposentar e não é nada fácil arrumar emprego nessas condições. Isso acabava desmotivando muito meu namorado. Acho que não adianta mais, meu amor. Não adianta, eu não consigo emprego, eu não tenho mais o que fazer. Acho até que eu vou ter que voltar para casa dos meus pais mesmo. Aqui tá difícil para mim. Não, isso não vai acontecer, Valdir. Nós vamos conseguir sim achar um emprego para você. Calma, vai dar tudo certo, meu amor. Olha, eu quero muito ficar aqui com você, junto com o Lucas, mas se não der, a gente dá um jeito de fazer a nossa relação dar certo. Ai, Valdir, você sabe muito bem que não tem como um namoro dar certo à distância. Eu não acredito nisso. Calma, as coisas vão dar certo. Olha essa vaga aqui, presta atenção. Tá pedindo anos de experiência e isso você tem de sobra. Vai, tenta essa aqui. Você tá certa. Eu vou me candidatar. Olha aqui, eu quero que você saiba que pra mim tá sendo difícil, viu? Desculpe se parecer que eu já desisti, mas é que às vezes bate o desespero. É muito difícil.
Eu entendia, mas eu estava ali para não deixar a peteca cair, sabe? O Valdir se candidatou para aquela vaga e, graças a Deus, ele conseguiu um novo emprego. Um tempo depois, nós achamos uma casinha pra gente. Fomos morar juntos e, alguns anos depois, o Valdir finalmente conseguiu a aposentadoria dele e a nossa vida ficou mais tranquila. Só que a minha vida perfeita foi por água abaixo outra vez. Dessa vez, quando a pandemia da Covid-19 chegou. Na época, eu fiquei muito apreensiva porque a gente sabia muito pouco da doença. O que a gente sabia era que os mais velhos eram os mais afetados e eu, trabalhando em hospital, tinha muito medo de pegar e passar para o Valdir. Naquela época, eu tentei me proteger de todas as formas. Eu fiquei até meio neurótica, sabe, com esse negócio de higiene? Mas trabalhando onde eu trabalhava, não tinha jeito. Eu acabei me contaminando. E quando eu soube, eu já liguei para o Valdir para falar que o melhor seria eu ficar em isolamento. Mas ele foi teimoso como sempre. Helena, eu já disse, eu não vou, não adianta, você não vai me convencer. Mas Valdir, é melhor você ir para casa dos seus pais na praia. Eu não vou. Lá você vai ficar mais seguro. Você sabe que essa doença está atingindo os mais idosos e eu não quero arriscar, passar isso para você. Por favor, vai para casa dos seus pais até eu me recuperar, vai. Helena, eu não vou, eu não quero deixar você sozinha. Eu não posso deixar o amor da minha vida sozinha. Se acontece alguma coisa mais grave com você, eu não vou me perdoar, sabe? Longe, imagina, eu vou ficar muito mais preocupado. Olha, esquece. Eu não posso te deixar, meu bem, não posso. Eu fiquei muito debilitada por uns 5 dias. E assim que eu me recuperei, infelizmente, o Valdir foi quem começou a apresentar alguns sintomas. Mas diferente de mim, ele ficou muito mal. Ele foi até para o hospital. O mesmo hospital em que eu trabalhava. O mesmo hospital em que nós nos conhecemos anos antes. E lá a situação dele foi piorando cada vez mais. Ele precisou ser transferido para a UTI e foi entubado. Foi horrível, foi desesperador. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Durante todos os dias que ele ficou internado, eu ia lá para conversar com ele. Eu dizia como as coisas estavam, eu contava do meu dia e também perguntava como ele estava se sentindo. Mas o meu marido, ele estava inconsciente. Eu nunca consegui uma resposta dele, eu nunca tinha nenhuma reação. Mesmo assim, eu não deixava de ir, de conversar com ele, porque eu acreditava que de alguma forma ele estava me ouvindo, ele estava sentindo a minha presença ali. Até que um dia, quando eu perguntei como ele estava, algumas lágrimas começaram a sair dos olhos dele. Era a primeira vez que aquilo acontecia e eu corri para chamar os médicos, né? Eles me garantiram que ele continuava inconsciente, mas que estava em sofrimento. Eu não aguentava mais ver a minha alma gêmea daquele jeito. E eu falei para ele. Eu falei com muita dor no meu coração que se ele estivesse cansado, que aquela era a hora dele descansar. Eu falei para ele que eu sabia que ele estava lutando muito, mas que se estivesse muito difícil e que se ele quisesse parar de lutar, estava tudo bem. Eu falei que eu ia ficar bem e que tudo ia dar certo, mas sem saber se isso realmente era verdade. Naquele momento eu vi ele chorando mais uma vez e eu chorei junto. Eu chorei muito. Depois eu saí do quarto e eu fui para o meu setor de trabalho. Mas antes mesmo de chegar, me ligaram já para avisar o que tinha acontecido. O meu
Valdir tinha partido. Ele morreu assim que eu saí do quarto. Ele morreu assim que eu disse que ele podia descansar. O meu amor só estava aguentando ainda por mim. E ele só precisava saber que eu ficaria bem para ele poder partir em paz. Faz 2 anos que o Valdir me deixou. E não tem um dia sequer que eu não sinta uma falta enorme dele, enorme. Nós ficamos juntos por 14 anos e cada um desses dias ao lado dele foram os melhores dias da minha vida. Eu tô aqui hoje contando a minha história na Band FM porque eu quero prestar uma homenagem ao homem da minha vida, já que hoje, dia 27 de março, nós completaríamos mais um ano juntos. Apesar da falta que ele me faz, eu fico em paz. Eu fico em paz porque eu sei que durante todo o nosso tempo juntos, nós nos amamos, nós rimos, nós fomos amigos e companheiros um do outro. Por isso eu digo para você que ainda tem o seu amor aí do seu lado. Aproveita cada segundo ao lado dele ou dela, porque a gente nunca sabe quando será o último. E não deve ter nada pior do que perder a pessoa que a gente ama e saber que poderia ter feito muito mais.